tinha um desempenho espetacular em português, em literatura. Muita gente achava que eu ia para esse lado. Não é que eu era rebelde e nem na pós-graduação, mas eu sempre fui assim muito falante, questionadora de texto, sabe? Eu não lia um texto e falava, é isso aqui. Eu queria discutir, trazia um outro ponto de vista. Eu gosto muito de bicho, mas será que eu vou gostar de ficar em laboratório na biologia? Porque eu já estava tendo essa experiência no ensino médio, né? Mas, no ensino médio, eu amei a disciplina de biologia. Essa toxina marinha, que está nos dinoflagelados, está no baiacu. Daí hoje se sabe também que esses sapos que são super venenosos, que é a tetrodotoxina. Quem produz essa toxina é uma bactéria, que se associa a todos esses outros organismos. Eu acabei de publicar um artigo junto com a Érica Van der Waal e a Martha Robbins, num número especial sobre como a gente deveria incluir a cultura animal como critério de conservação. E a gente escreveu um trabalho sobre os primatas, e a gente fala isso, né? A antropização também parece gerar novas culturas. Naruhodô Entrevista, Patrícia Izar. Naruhodô Podcast. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com a Patrícia Izar. Patrícia Izar graduou-se em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo e fez mestrado e doutorado em Psicologia Experimental também pela USP, onde hoje é professora titular, atuando na área de Etologia e Comportamento Animal. É co-líder do Laboratório de Etologia, Desenvolvimento e Interações Sociais com a doutora Briseida Dogo de Rezende, onde desenvolve pesquisa em ecologia comportamental de primatas neotropicais, com ênfase em plasticidade fenotípica, desenvolvimento e cognição. Coordena pesquisas de campo de longo prazo com macacos prego, gênero Sapajus, em 3 áreas de conservação: o Parque Estadual Carlos Botelhos, em São Paulo, a Fazenda Boa Vista, no Piauí, e a Reserva Biológica de Una, na Bahia. Atualmente coordena o projeto temático financiado pela FAPESP, Plasticidade Fenotípica de Macacos Prego, gênero Sapajus, fase 2, investigação sobre efeitos de antropização do ambiente. E projeto INCT-CNPq, Uma Só Saúde e Coexistência em Habitats Antropoizados, ambos envolvendo redes de pesquisa em colaboração nacional e internacional. Foi vice-presidente para a educação da Sociedade Internacional de Primatologia de 2016 a 2025, presidente da Sociedade Brasileira de Primatologia entre 2023 e 2025 e vice-presidente entre 2018 e 2019, secretária da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia de 2020 a 2022, membro da diretoria da Cultural Evolution Society de 2019 a 2022 e representante da comunidade acadêmica na Comissão Pró Primatas Paulistas de 2020 a 2024. Assumiu em agosto de 2024 a vice-diretoria do Instituto de Psicologia da USP. É editora associada dos periódicos Proceedings B, Behavioral Processes e Primates. Já publicou mais de 100 artigos e capítulos de livros e orientou mais de 60 trabalhos de conclusão de curso de pós-graduação e graduação e supervisões de pós-doutorado. É bolsista de produtividade em pesquisa no CNPq nível 1B. Vamos então para a conversa com a Patrícia. Patrícia, muito obrigado por ter topado falar com a gente aqui no Naruhodô. Um prazer te receber. Manda aí seu primeiro salve para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes, Patrícia. Eu vou começar agradecendo muito a vocês pelo convite. Eu fiquei super feliz. É uma honra, de fato, estar aqui. Um prazer. Sabe que eu fui professora do seu companheiro, né? Sim! Então, sempre tem esse lado afetivo, né? E saúdo a todo mundo que está aí ouvindo, a todas as mulheres, especialmente, né? Essa tem sido uma pauta minha mais recentemente, não super recente, mas tenho me preocupado bastante, assim, com a gente fazer ciência de uma forma que seja mais inclusiva,
tenho essa questão das mulheres, mas isso vai se abrindo cada vez mais, né? Então, pensando nas diversidades étnico-raciais, eu espero que tenha bastante gente ouvindo aí e salve todo mundo. É isso aí. Fica aqui, inclusive, essa mensagem de incentivo da Patrícia para mais mulheres ocuparem os espaços aí na ciência. Patrícia, eu vou começar com você, como eu começo com todas as pessoas que eu entrevisto aqui no Naruhodô, e quero saber quando você nasceu, onde você nasceu e em que contexto familiar, socioeconômico você nasceu, Patrícia. Eu nasci num ano que eu acho que ele é muito especial, assim, em termos de movimentos que estavam acontecendo no mundo, também por conta de um recrudescimento, como nós vimos agora, de autoritarismo, né? Então, eu nasci no ano de 1968, dia 22 de julho. Não acredito em nada disso, mas gosto de dizer que eu sou do primeiro dia de Leão. Nada mais natural do que a gente falar sobre isso num podcast ciência, Patrícia. Vamos falar de zodíaco. No horóscopo chinês, eu sou macaco. Macaco, tá certo, mas de 1968, né? Quer dizer, um macaco rebelde. E nasci em São Paulo e nasci numa família de classe média. Assim, meus pais tinham conseguido estabelecer uma condição para poder colocar meus irmãos e eu numa educação em escola privada. Então, Legal. Estudei todo o meu ensino básico, ensino médio em ensino privado, o que me deu todas as chances, né, já de cara, a então cursar a universidade pública. Você fez escola privada desde o comecinho? Desde o jardim da infância. É? Em que bairro? Que você... Eu sou da Vila Mariana, nasci em termos de maternidade, mas eu morei por 6 meses na Casa Verde. A família da minha mãe veio do interior de Jundiaí para São Paulo e se estabeleceu na Casa Verde. Certo. A família do meu pai também veio do interior, da região de Bauru. Meu pai nasceu numa cidade chamada Avaí com A. Avaí, igual a cidade de Santa Catarina, assim, é isso? Isso. E veio para cá adolescente. Eu acho que meu pai veio adolescente. Minha mãe fala bastante, minha mãe veio criança, com 9 anos. Meu pai veio, acho que adolescente. Meu pai veio assim com a família. Eles vieram, tipo, cada um vinha de uma vez para trabalhar mesmo. Então, os dois de origem pobre, né? Mas numa época em que estudar na escola pública era uma escola de muita qualidade, né? Então, tiveram essa oportunidade, os dois, de estudar bastante e conseguir ter boas posições, né? Meu pai passou no concurso do Banco do Brasil, que na época era um trabalho, assim, né? Tinha um salário bom, mas já, assim, mais velho, né? Tem toda essa história. Mas a nossa vida já foi muito diferente. Bom, então eu morei 6 meses na Casa Verde. Mudamos para Vila Mariana, onde meu pai já tinha feito parte da vida dele depois que entrou no concurso, né? Minha avó morava ali. Hoje eu moro na casa que era a casa da minha avó. Ah, legal. Mas eu acho que eu tive sempre esse olhar que os dois colocaram na gente, e a minha mãe principalmente, de saber que eu era privilegiada. Isso nunca foi uma coisa assim, uma ideia de que eu tinha nascido abençoada, porque especial. Não, minha mãe falava, olha, vocês têm que fazer valer tudo que vocês têm. Nós não tivemos nada, vocês têm tudo agora e têm que fazer valer isso, aproveitar isso, entender todas essas pessoas que não tiveram a condição que você tem, né? Entender a perspectiva das pessoas que não têm. Assim, isso sempre foi muito forte. E é fundamental, né? Fez toda a diferença, eu imagino, assim. Eu acho que sim. Eu acho que sim, quando eu vejo o contexto político que nós estamos vivendo e que tem vindo aí, né, na última década, explodiu, né? Eu vejo, assim, muitas pessoas que estavam comigo na escola e que têm uma perspectiva muito diferente da minha e que eu acho que isso tem a ver com o que eu ouvia em casa e que tem a ver com essa origem, né? Perfeito. Você falou que tem 2 irmãos, é isso? Isso, um irmão mais velho, uma irmã mais nova. Alguns deles foi para a área acadêmica também? Ou... A irmã
Sua irmã? A minha irmã, ela fez arquitetura e urbanismo, mas ela foi por esse caminho também dos movimentos sociais. Ela primeiro foi trabalhando na área de habitação e hoje ela trabalha com a produção, com a perspectiva de gênero e produção da cidade, né? Ela teve uma vida assim muito cosmopolita e trabalhando aqui na Tanzânia e na África do Sul. Ela começou aqui com essa pesquisa assim muito crítica mesmo dessa... Oh, meu Deus, agora me fugiu o nome, os projetos de PPP. De parceria público-privada. Parceria público-privada. E aí ela já traz esse olhar crítico, né, que caracteriza muitos dos laboratórios, eu acho, aqui da FAO, né? Ela trabalha junto ao Lapcidade, ali com a professora Paula Santoro, a professora Ike, e elas trazem, né, esse olhar crítico, né, para essa construção da cidade, dessa forma como está sendo muito subserviente ao capital. Mas a minha irmã, trabalhando fora também do Brasil, nessas periferias, né? E ela começou, então, a estudar esses movimentos e a produção da cidade e perceber, então, o papel da mulher na construção da cidade. E nesses especialmente, né? Então, ela traz... Aí, ela tá com um pós-doc até aqui no Lab Cidade, ela traz essa perspectiva de gênero bem forte, sabe? Certo. É um trabalho muito, muito interessante. A gente tem uma conversa, assim, interessante isso. Ela já até me chamou para dar palestra para o grupo dela de urbanismo para falar da minha perspectiva de pesquisa com primatas não humanos, né? Legal. E o seu irmão, ele foi... Meu irmão fez engenharia, então, né, o trabalho dele foi sempre nessa área, engenheiro civil, né? Hoje ele já está aposentado, ele foi morar na Dinamarca, porque a minha cunhada é dinamarquesa. Ah, tá. Eles moraram muito tempo aqui. É uma coisa meio recente terem ido para lá, não sei o quanto é permanente, mas ele está nesse momento e aí se dedicando ao que sempre foi, na verdade, o gosto de verdade dele, que é a música. Ele está fazendo música, eu toda hora. Entendi. No meu Instagram, eu ponho as músicas dele, que ele tem feito músicas e publica. Hoje essas plataformas democratizaram, né? Sim, verdade. A possibilidade de você partilhar uma produção artística, né? Então ele tem se dedicado a isso e é isso. Legal. Patrícia, me conta um pouquinho da sua infância e da sua adolescência, especialmente algum episódio que você acha que episódio ou alguma figura que apareceu no seu caminho que influenciaram de maneira chave, vamos dizer assim, para o que você veio a fazer no futuro. Eu tô rindo, porque isso eu escrevi já várias vezes, escrevi no memorial, a gente tem essa coisa de memorial, né? Quando você presta o concurso na universidade pública, você conta a história do seu currículo. E a gente faz isso várias vezes na universidade pública, né? Você faz isso para ingressar. Aqui na USP a gente faz isso para livre docência, faz de novo para o titular. E eu identifico de novo em casa, né? Eu lembro... E eu acho, de novo, que tem a ver... Tudo que onde a gente chegou tem a ver com essa história. Então, eu lembro, assim, nos anos 1970... a gente ia muito para Ubatuba, né? Uma tia-avó que hoje está com 102 anos. 102 anos, parabéns. Ela foi a primeira pessoa da família a ir para Ubatuba, porque ela tinha uma grande amiga de Taubaté. Então, ela ia com essa grande amiga para Ubatuba e ela chegava aqui falando, e a gente precisa ir para lá. E eu comecei a ir para Ubatuba na barriga da minha mãe, né? Certo. Então, eu conheci Ubatuba mato, muito mato, uma mata atlântica, assim, super preservada, né? A gente tinha uma casinha que tinha sido uma casinha de pescador e ninguém trancava nada. Aí veio a Rio Santos, né? Aí começa. Certo. Mas, de toda forma, então, é esse período, né, da ditadura e do desenvolvimentismo, construir a Rio Santos como estratégia de defesa do país, e tantas outras que nós vimos. E eu lembro da minha mãe, assim, porque a gente ia para uma estradica de Fusca. Todo mundo tinha Fusca, né? Ia para uma estradinha de terra, assim, lascada, e começaram a fazer a estrada nova já. Essa coisa que a gente vê agora, que a gente pensava que tinha sido lá e não para nunca, né? Mas era um
era um momento de desenvolvimentismo. E a minha mãe ia pela estrada falando: olha que maravilha esta mata, os manacás da serra. Ela chamava atenção para a mata. Ao mesmo tempo, ela falava: meu Deus, que tristeza esse morro pelado para virar pasto. Ela dava esse tom para nós de como a mata... E isso era o coração da minha mãe, né? Não era uma coisa sido instruída, mas ela passou. Aham. Não era uma fala militante, né? Era... O apreço dela pela... E isto era uma coisa da família toda. O mar pelo mar, a gente amava a praia, pela praia, sabe? Isso que eu falo hoje em dia. Eu falo, gente, por que a pessoa vem pra praia com a música e sempre aquela música, né? Por que não ouvir? Isso vinha da minha família, tias, tios, meu pai, vamos ouvir. A gente ficava horas, tudo dentro da água assim, curtindo a natureza. Eu aprendi ali a gostar de natureza, de ver o céu, era um céu de estrelas, os animais, né? Eu, assim, até quando eu entrei na biologia foi por conta de biologia marinha, porque o meu afeto com a natureza veio por Ubatuba. Então, eu tenho certeza que tinha este lado. E penso assim, meu pai era coisa mesmo de sempre afetuosa, né? De gostar de bicho. E muitas pessoas muito importantes na minha família, que eu falo assim, né? De tias, tios. Então, eu já, desde muito pequena, eu adorava os programas de TV que eram de bicho. Acho que tinha um que chamava Dactari. Sim, verdade. Que eles mostravam, tipo, safaris na África, não é isso? Coisas na África. Tinha uma coisa que chamava Globinho, com a Paula Saldanha, na época. Sim, TV Globinho, claro. Exatamente. Então, assim, eram as coisas... Somos contemporâneos, né, Patrícia? Que as pessoas não descubram, né? E me atraía de forma que uma coisa que foi recrudescendo, eu diria, com a idade, mas eu nunca gostei, desde criança, de zoológico. Certo. Eu não gostava de ver bicho preso. Isso sempre foi uma coisa forte também pra mim, sabe? Sim. Agora, entender que era biologia, né? Eu tive uma Não, eu claro. achava que eu ia ser agrônoma. Aí, quando eu cheguei, tive o primeiro contato numa fazenda, por esse mesmo tio, não falei do tio Antônio, né? Que era uma pessoa que levava a gente para pescar em Ubatuba. Tá. E gostava muito de bicho, né? Uma pessoa que veio do interior do Nordeste para São Paulo, como eu vejo muitas pessoas hoje. Então, teve uma vivência, assim, bem de mato, né? E aí eu gostava de pescar. Então, assim, você não sabia se era biologia, mas essa proximidade com a natureza e com os seres vivos era meio que o normal para você, assim. Era assim. E aí você arrastou alguém das suas amizades, assim, para prestar junto? Ou como é que foi isso? Assim? Não. Não? Foi uma decisão sua, individual? Minha, assim. E que as minhas colegas de escola, minhas amigas, elas sempre falaram de mim como uma pessoa um pouco excêntrica. Porque eu fui fazer biologia. Todo mundo foi fazer. Você era amiga bicho grilo delas, é isso? Nem sei se era bicho grilo, eu era uma pessoa... Que preferia bicho que humano. Borderline irresponsável. Uma coisa assim... E, vou te dizer, é muito interessante isso, porque meu pai, ele queria que eu fizesse medicina, né? Ele respeitou, claro, meu pai nunca foi um cara, mas ele falava, por que não faz medicina? Porque eu, pai, não quero saber de medicina. E aí, quando eu entrei na biologia, ele ainda falou, com essas notas você teria entrado em medicina. Eu não queria entrar. Meu pai, ele só foi sentir orgulho da minha escolha. Bom, ele começou já a ficar orgulhoso na pós-graduação, né? Quando ele veio na defesa do mestrado, na defesa do doutorado, ele já curtiu. Quando ele viu a banca elogiando o seu trabalho, aí... Gostou. Mas quando eu passei no concurso, aí para ele não importava a área de pesquisa. O que importava é que a filha dele era professora da USP. Aí sensacional. ele ficou super reconciliado. Como é que foi? Vou fazer você voltar no tempo aqui, eu te avisei, né? Tá bom, eu gosto. Como é que foi o vestibular? Como é que foi a escolha
do curso? Como é que foi a prova? Como é que foi ver o resultado? Então, eu escolhi biologia. Era muito difícil para mim saber o que é que eu queria fazer, né? Eu falava, com o que eu vou trabalhar mesmo? Eu gosto de bicho, mas será que eu vou gostar? Veterinária passou pela sua cabeça também ou não? Então, porque eu só fui entender o que eu queria, depois eu vou chegar lá, né? Quando eu fiquei no final da graduação, porque eu tinha isso. Eu gosto muito de bicho, mas será que eu vou gostar de ficar em laboratório na biologia? Porque eu já estava tendo essa experiência no ensino médio, né? Mas, no ensino médio, eu amei a disciplina de biologia. Eu tive uma professora excelente, professora Solange Bianchi. Inclusive, o marido dela foi meu professor de bioquímica. Eita, que mundo pequeno. Isso, em 1987 que eu fiz a disciplina de bioquímica. Aham, primeiro ano, no primeiro ano. 1984, 5, 6, né? Eu falava, gente, eu vou fazer biologia, eu amo isso, é isso que eu vou fazer, seja o que Deus quiser. Depois eu vejo o que vai acontecer. Eu nunca gostei de planejar o futuro, né? Então eu falei, é isso aí que eu vou fazer agora, vamos ver o que dá. O vestibular foi uma experiência bem desgastante, como para todo mundo, né? Eu não passei da primeira vez que eu fiz, eu só prestei USP, eu não queria prestar outra coisa, não tentei outras faculdades, eu só prestei a USP, eu não passei da primeira vez, na segunda fase. Até hoje eu acho, eu nunca olhei para as minhas notas, mas até hoje eu acho que eu errei alguma coisa na redação. Sabe assim, sabe a redação era eliminatória. Eu era super boa de redação, mas eu tenho essa, acho que eu fiz alguma lambança na redação, assim, dei uma errada no tema, sabe? Não sei o que foi. Não passei, não achei tão ruim, eu tinha um temor, eu estudei a vida inteira na mesma escola. Então, eu falava, eu não sei se eu quero entrar já na faculdade, eu sei lá, chegar lá. Então, eu não fiquei super chateada, não. Eu gostei de fazer um ano de cursinho, foi muito bom mesmo. Eu amadureci nesse ano no cursinho. Tive essa experiência de sair daquele lugar super confortável, que era que nem minha casa, a escola, né? Embora eu fosse super briguenta, não é que fosse minha casa, que eu estava feliz ali, eu odiava o colégio. Eu gostava dos professoras e professores, eu tinha aquelas minhas amigas de vida inteira, mas eu detestava, era um colégio de extrema-direita. E eu já era rebelde ali, né? Tava sempre organizando revoluções, assim. Era um colégio de extrema-direita? Era. É mesmo? Hoje que eu entendo isso, na época a gente certo. falava isso, né? Uhum. Ali, certamente. É uma escola que existe ainda? Não, já fechou, era o Colégio Anglo-Latino. Eu não sei se eu posso dizer extrema-direita neste sentido, mas certamente eles eram alinhados com a ditadura militar. Na ditadura militar, várias empresas mostraram sua verdadeira face, né? Eu acho que era isso, não tinha... Era uma coisa bem... Assim, acho que você nem percebia. Eu acho que eles achavam que aquilo estava certo. Estávamos lutando eles estavam lutando contra o comunismo. Nem era disfarçado isso, eu acho. Sim. Mas, apesar disso, eu tive muitas professoras e professores que expressavam suas opiniões diferentes. É interessante, né? Sim. E como é comum na decisão de muitos pesquisadores, esse elo que você criou com a professora de biologia foi fundamental para o seu futuro, né? Foi. E que foi, por exemplo, surpreendente para algumas professoras, e até em casa, na época chamava ginásio, né? Isso, ginásio. Eu já nem lembro como é que... Não. O ensino médio era colegial. Isso, colegial. E ginásio. Isso. Que depois chamou-se... não sei, primeiro, não sei mais. Depois vou vir outra coisa. Hoje é o que a gente chama de fundamental Isso. E médio, né? Uhum. Mas eu tinha um desempenho espetacular em português, em literatura. Muita gente achava que eu ia para esse lado, sabe? E que também foi uma professora excelente que eu tive. Mas quando chegou no ensino médio foi isso. Foi a biologia, eu me encantei. Talvez se eu tivesse... E esse colégio só tinha o colegial, eles tinham aquele negócio de exatas e biológicas, sabe? Certo, não tinha nada de humanidades. Talvez se eu tivesse numa escola que tivesse humanidades, talvez eu tivesse tido outro percurso, né? Mesmo adorando bicho e tudo, eu tinha essa coisa da literatura, da língua portuguesa. Eu me interessava por essas coisas também. E da primeira para a segunda vez que você prestou, já era a FUVEST, né? Que organizava as provas da USP. Isso, Da primeira para a segunda vez, você fez alguma coisa diferente para passar? Não, e nem me matei de estudar no cursinho, para falar bem a verdade. No cursinho eu já comecei a relaxar,
a minha vida de aluna certinha. Uhum. Mas você teve uma boa base, né? Eu tive uma excelente base. E não é que eu não estudei no cursinho. Eu estudei, mas eu não era aquelas pessoas que a vida acabou, que eu só Entendi. estudava. Sem vida social, não é isso? Uhum. Nada disso. Eu levei tranquilamente, com uma certa certeza de que agora vai. Aí, dessa vez, eu prestei também filosofia na PUC. Biologia na USP e filosofia na PUC. Sei. Prestei mais algumas coisas. Não lembro mais. Nossa, faz tanto tempo, né? Mas eu lembro muito bem que eu prestei filosofia na PUC e passei. Eu tenho um tio filósofo, irmão mais velho da minha mãe. E aí, quando eu passei, e eu cheguei até a fazer matrícula, mas aí eu falei, não vai dar pra levar as duas coisas, porque biologia era integral, né? Tá. Eu me matriculei na filosofia à noite, eu não vou. Ele ficou triste, ele falava, por que não faz também a filosofia? Eu falava, é demais, tio, eu não vou. Porque ia ficar puxado mesmo. é que, assim, fiz biologia, era o que eu queria fazer, mas eu sempre tive esse interesse nas humanidades, né? Sim, deu pra perceber. Que tenha vindo parar na psicologia, né? Uhum, é verdade, isso explica bastante. Patrícia, então você passa. Quando você passou de primeira, assim, na primeira lista, é isso? Você foi ver seu nome publicado no jornal? Fui, passei super bem, né, nas primeiras colocações. Da segunda vez foi tudo que devia ter sido na primeira vez, segundo os prognósticos, né? Uhum. Ficaram surpresas quando eu não passei da primeira vez. Aí da segunda vez foi o... Foi bom para tirar um pouco esse peso também das costas, né? Foi. Dessa obrigação de passar e de, né, ser prodígio o tempo todo. Não, acho que eu nunca fui prodígio, mas eu era boa aluna. Eu nunca fui a primeira aluna da sala. Sei. Alguém me perguntou isso outro dia, eu falei, não, tinha o Ronaldo Fujiwara. Meu, que também estudou a vida inteira no colégio. E o Ronaldo sempre foi o primeiro da turma, sempre. E a gente nem se incomodava. Eu nunca quis. Você faz ideia de onde o Ronaldo foi parar, assim? Eu já soube. O que ele foi fazer? Eu já soube, mas agora eu esqueci. Porque não tem problema. Esse momento de retorno. Sabe com essas coisas de... Antes até do WhatsApp, né? Tinha Facebook, tinha sei lá o quê. Sim, as reuniões, assim, né? Aquelas... Ficavam... Grupo no Orkut de ex-alunos. Isso. Então, assim, eu fiquei sabendo, sim, e eu sei que ele ficou super bem na vida, uma pessoa bem legal. Mas esses contextos políticos me afastaram dessa turma. Eu imagino. Dessas coisas da escola. Aconteceu meio que a mesma coisa comigo, assim. Eu ainda até tô em alguns grupos que eu não interajo mais. Na verdade, eu que fui cancelada. Você foi banida, é isso? Eu sou muito esquerdista. Essa esquerdalha comunista, vamos banir ela do grupo. Então eu acabei... Não, olha, eu tenho pessoas muito queridas, muito amigas, mas essa coisa assim de grupo não dá certo. Mas é um fenômeno do nosso tempo, né? Essa reorganização dos círculos, né? Assim, em função de um critério que nunca tinha sido um critério antes, né? É isso mesmo. Pois é. Mas então, eu acho que ele ficou muito bem profissionalmente. Bom pra ele. Bom. E ele sempre foi muito legal. É interessante isso. Esse negócio de eu ter estudado a vida inteira na mesma escola, tinha essa turminha que sempre esteve nos primeiros lugares, porque então, essa era uma escola que ficava dando medalha, premiando, sabe? Então eu estava sempre ali entre as primeiras pessoas da turma, mas era a gente, não somente eu, todos nós ali, todas e todos nós que estávamos, porque era o Ronaldo e um monte de menina, para falar a verdade, lembrando. Era ele e o resto era tudo menina. Certo. A gente levava isso tão na boa, a gente não competia, a gente gostava quando outras amigas que não faziam normalmente parte da premiação, de repente ganhavam, assim, a gente vibrava com isso. Então não tinha essa coisa, sabe, de prodígio, nem de ficar estimulando. Pra gente era meio... Não é assim que é. Você boa disso, você é boa daquilo, e tava tudo bem. Ô, Patrícia, e aí você entra então na USP, na tão sonhada USP, para fazer ciências biológicas, né? E se tornar uma bióloga. Mas eu vi aqui que você já foi uma bolsista logo na graduação. Isso significa que você
Logo entrou em iniciação científica? Como é que foi sua trajetória lá na graduação? Mas não foi logo. Eu demorei um pouco a encontrar. Eu fui pingando de estágio em estágio. Fazer alguma coisa, não gostava. Fazer outra coisa, não gostava. Eu preciso confessar, hoje eu já me reconciliei. Mas a graduação em biologia, para mim, foi muito decepcionante. Muito. Assim, eu vinha dessa professora que era incrível, que fazia a gente pensar. Sabe, assim, eu lembro que meu irmão ficava para mim. Eu não sei como é que você gosta de biologia. Biologia é uma decoreba. Meu irmão sempre foi a cabeça de números, né? E raciocínio lógico, assim. E aí ele detestava a biologia. E ele falava isso pra mim, é uma decoreba. Eu falava, não é decoreba coisíssima nenhuma. Porque nunca foi pra mim. A professora Solange, ela tinha uma maneira, assim, de ensinar e de fazer a gente fazer as conexões de ecologia com a fisiologia, com as questões sociais. Ela era incrível, né? Ela não cobrava a decoreba na prova. Você podia interpretar, ela dava questões interpretativas. Eu cheguei na graduação, era só decoreba. Era um ensino, eu peguei um fim de uma época, de um tipo de ensino. Eu estava na época em que estavam começando as discussões sobre uma reformulação do currículo. Eu peguei um fim de uma era e eu fiquei muito desapontada, né? Uma coisa assim de querer que você cuspisse o que estava escrito no livro na prova. Então, assim, eu, depois de tirar nota baixa nas primeiras provas e levar susto, e era correção comparativa, então vinha assim, resposta incompleta, ver prova da blá blá blá, e a aluna blá 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 que eu tinha que olhar a prova, era uma pessoa que falava, o que é isso? Que eu chamava de CDF no mau sentido, sabe? A gente não tinha permissão de um raciocínio crítico ali, era decorar e colar, copiar. Repetir mesmo o que estava nos Depois livros. eu tenho insucessos no início, assim, o primeiro ano foi muito chato pra mim. Aí eu falei, você quer saber? Aí eu estudava decorando, cada vez que ia começar um semestre eu ficava em crise, que eu ia largar, que eu ia fazer outra coisa, todo semestre, a mesma coisa, não sei como é que meus colegas me aguentavam. Até que eu cheguei no terceiro ano e foi ainda, eu falava, agora eu vou acabar esse negócio, vou me formar e fazer outra. Já tava nesse nível da raiva, assim, né? Assim, Agora eu vou acabar essa porra. concluir na base do ódio. Aqui. E daí eu vou fazer outra coisa da minha vida. Aí, neste momento, eu começo um estágio de biologia marinha, de fisiologia, com o professor José Carlos de Freitas, que trabalhava com toxinas marinhas, e a gente ia para o Sebimar, fazia coleta, e eu amei o assunto das toxinas. Nossa, aquela literatura, eu fiquei fascinada, e fiquei fascinada pelo Sebimar. Aí, eu não saía da biologia, eu ia trabalhar de fim de semana, eu ia trabalhar nas férias, eu ia para o Sebimar. O que é o Sebimar? Explica para mim. Sebimar é o Centro de Biologia Marinha da USP, que fica em São Sebastião. Tá. Mas veja, aí eu saí do laboratório, eu ia para o mar, mergulhava, coletava. Isso que eu não estava entendendo porque que eu não estava feliz com a biologia. Que eu só fui entender quando eu vim para psicologia. Mas tá bom, eu já fiquei feliz com esse estágio, comecei a ficar feliz. Uhum. Mas aí eu tinha que fazer optativas. E um colega meu, um veterano, o Eloy, eu não lembro do sobrenome do Eloy, mas é que eu sempre lembro dele assim com carinho, porque ele que falou isso pra mim. Ô, Patrícia, vai lá pra psicologia fazer a disciplina da professora Emma Ota, que ela dá trabalho com macaco, você vai amar, tenho certeza que você vai se encontrar lá. Aí tá bom, vou lá, Eloy. Aí eu olhava aquilo, etologia humana, o que é isso? Ainda durante a graduação, isso. Eu lia lá, etologia humana, ai, vou fazer, o Eloy falou que é bom, eu vou, vai. Cheguei aqui, primeiro eu amei a disciplina. Uhum. Jeito que a Emma foi orientadora do Altair, inclusive, né? E era uma aula em roda de discussão. Ela fazia a gente discutir o que estava ali, né, de conceito, se fazia sentido. Uma abordagem completamente oposto do que você estava vendo. Completamente. Cheguei na Solange de novo. Eu falei, meu Deus, era isso que eu precisava, né? E fui fazer o trabalho prático da disciplina, estagiando com uma aluna de mestrado da EMA, que era Luciane Biza. Ai, meu Deus, esqueci o sobrenome dela. Luciana. Tudo bem. Bem, é que faz muito tempo, né? Uhum. Mas ela vai saber que eu tô falando dela. E ela fazia o mestrado com cuidado materno de macaco-aranha no Zoológico de São Paulo. Então eu fui para ajudá-la, amei aquele negócio completamente. Daí eu ficava rezando para a bolsa da FAPESP não sair,
para eu mudar, já falar, não vou continuar aqui nesse estágio, embora eu gostasse. Porque você tinha submetido a Bolsa FESP, a FAPESP, para o trabalho com biologia marinha. Os dinoflagelados, as toxinas dos dinoflagelados. Uhum. Saiu a bolsa. Aí eu fiquei fazendo as... E o professor José Carlos, ele me dava um maior incentivo para fazer o trabalho, porque ele adorava macaco. Sim. Ele adorava sagui, daí ele ficava perguntando o que eu tava fazendo, e etc. Daí saiu a bolsa e eu fiz tudo. Eu fiz o meu trabalho muito bem, meu trabalho com o Zé Carlos. E já enfrentando percalços, assim, foi muito difícil. A ideia que a gente tinha tido era meio mirabolante demais. Então a gente deu uma redimensionada no projeto fiz um trabalho super legal com ele. Apresentei no Congresso Brasileiro de Zoologia daquele ano. Mas já fui lá xeretar as coisas da primatologia, né? Apresentei o meu pôster e daí só fiquei na primatologia, que na época era junto com o congresso, né? Antes da gente ir para a primatologia, eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, do que você se lembra, né? Obviamente, com os mexilhões. O título aqui, ó, só para os ouvintes saberem, o título é Toxinologia em Mexilhões Perna a Perna e dinoflagelados ao longo da costa de São Sebastião. O mexilhão perna a perna é aquele peludinho, né? Aquele que tem um monte de perninha, de ponte de perninha que parece uns pelos, assim. Mas na concha, né? Isso, na concha. Isso, forma aquelas cracas e ele fica peludinho, exatamente. E o dinoflagelado é o que exatamente? É uma água-viva? O que ela é? Ele é parte do plâncton, né? Ah, então é um micro ser, assim. Você tá vendo no microscópio. Ah, entendi. E o professor José Carlos tinha estado no Japão. Os dinoflagelados são responsáveis pela maré vermelha, sabe? Aquilo que é muito comum no Japão. Sim. Então, lá tinha muito estudo, e eles tinham cultura de dinoflagelado e podiam produzir, então, essa toxina em grandes quantidades e fazer os testes. Porque os dinoflagelados, eles têm em várias cores, é isso? E que é o que acaba dando a cor, vamos dizer assim, do mar. Aí eu já não vou mais lembrar. Essa coisa das cores. Mas tem mais de uma cor, né? Você falou do vermelho, mas acho que eu já vi alguns de várias cores, assim, que acabam afetando a cor do mar, assim. Eu não me lembro. Isso não tá bom. Lembrar, não. Porque o que eu me lembro deles também, eles nem tinham cor no microscópio, sabe? Eles transparentinhos. Porque eu acho que quando é essa coisa da maré vermelha, eles estão em associação, né, com outros organismos, porque a grande questão era essa. Na verdade, essa toxina marinha que está nos dinoflagelados, está no baiacu. Daí hoje se sabe também que esses sapos que são super venenosos, que é a tetrodotoxina. E essa, na verdade, quem produz essa toxina é uma bactéria, que se associa a todos esses outros organismos. Super legal, né? Bom, mas daí ele queria investigar se os nossos dinoflagelados poderiam ter toxicidade também. Só que a gente não conseguiu fazer a cultura do dinoflagelado aqui. Ele trouxe lá toda a técnica, mas não dava certo. Eu fiz um período de estágio no IO para ver se a gente conseguia. Então, como não dava certo, ele fez essa sugestão num outro momento e falou, olha, então os dinoflagelados se associam também aos mexilhões, vamos investigar então nos mexilhões. E aí eu fiz essa coleta e foi super legal na época. Olha, já na época a gente já viu um efeito de antropização, né? Porque a toxicidade... Porque a gente fez coleta em vários pontos mais próximos ao porto de São Sebastião e até já chegando mais perto do Sebimar. E a gente viu, né, um nível de toxicidade muito mais elevado próximo ao porto. Né? Foi muito interessante isso. Ou seja, é uma toxicidade que ela adquire estando mais próximo do ser humano, é isso? E acho que de toda aquela população ali, né? Sim, tudo que o ser humano gera, exatamente. Mas tinha assim, né, na época, era um pouco... Não dava pra gente falar que isso estava associado a toxinas necessariamente naturais, justamente, estava perto do porto, com mais poluente, né? Sim. Então, assim, tinha essas várias coisas que se fosse continuar com a pesquisa, teria que refinar muito mais. Foi uma pesquisa de iniciação... Mas foi tão interessante, ficou tão bom o trabalho, que o José Carlos, apesar de estar super entusiasmado com o meu trabalho com macaco, e apesar de zangar comigo, porque eu era uma aluna
eu sempre fui a mesma aluna, continuava rebelde, né? Certo. Eu não gostava de fazer um monte de coisa no laboratório que envolvia matar, né? Camundongo, caranguejo, era muito doído isso. Eu não conseguia, tinha pesadelo, sabe? E aí ele falava, eu pedia o técnico era super bonzinho, ele fazia isso pra mim. E o Zé Carlos ficava bravo, ele falava, se você vai ser uma professora de fisiologia, você tem que ser capaz de fazer isso. Você pensa bem o que você quer na sua vida. Aí quando eu cheguei e ele falou, então agora, quando chegou no final do ano, né? Então agora você vai prestar mestrado comigo? Aí eu, Zé Carlos, eu vou prestar mestrado na psicologia com os macacos. Ele ficou tão chateado. Olha. E eu me surpreendi, eu falei, mas você falou pra eu pensar na minha vida. Eu pensei, né? Mas assim, o que eu quis dizer é que eu gostava. Ele se surpreendeu porque eu me empenhei pra caramba, eu gostava do trabalho. Ele pensou, né, que eu ia continuar. Sei. Mas eu realmente tenho esse impedimento pessoal de fazer essas coisas que eu não entro nessa discussão de que não pode usar animal em pesquisa, não é isso. Mas É que você não consegue. eu individualmente não consigo. Eu nem faria veterinária, porque eu não consigo nem pra cuidar. Eu tenho dificuldade. Entendi, porque veterinária também nem passou pela sua cabeça. Eu não consigo fazer essas coisas. E você emendou a graduação no mestrado assim, um atrás do outro, é isso? Foi. Aí, na hora que eu descobri os macacos, então no primeiro semestre eu fiz o estágio, eu ajudei a Luciana com a é Luciana ou Luciane, gente, mas eu tenho uma amnésia agora, ajudando no trabalho dela, mas já fiquei ali olhando, né? E no segundo semestre eu fiz outra disciplina, que era uma disciplina até obrigatória dos alunos de psicologia, mas era optativa para nós. Chamava Psicologia Experimental 2, que hoje se chama Motivação e Emoção. E aí já era com a Ema e com o professor César Hades, e a gente continuava discutindo, assim, né, evolução do comportamento, etologia. E aí eu fiz o meu trabalho na disciplina, aí eu tinha uma amiga, a Nathalie, que veio da biologia fazer a disciplina junto comigo, a gente ia juntas pro zoológico, e aí eu escolhi o macaco prego, Ai, gente, eu tô falando isso agora e pensando, não, tô mentindo, a gente olhava também o chimpanzé, não sei mais, viu? Agora, como é que foi isso? Aí, mas eu lembro que eu já escolhi o macaco prego, eu falava, nossa, ele é o mais próximo dessa literatura que a gente tem de comportamento social, que vinha muito dos catarrine, né, de babuíno, e eu falava, eu tô achando legal esse macaco prego aqui. Mais até do que os macaco-aranha, é isso? Sim, macaco-aranha eu fiz ajudando, né, a outra aluna da EMA no mestrado. Aí, mas eu tô aqui com essa coisa na minha cabeça, como é que foi essa história de macaco prego e chimpanzé? Não vou mais poder ter certeza de o que entrou o que aí no trabalho da EMA. Mas já estava ali e já estava super, super afim de continuar esse estudo, de entrar no mestrado. Aí eu conversei na época com a Ema, ela falou que ela já estava não tinha vaga, o César a mesma coisa, aí eu fiquei toda chateada, né? Aí tinha um monitor da disciplina que era aluno do Takeshi Sato, Pércio Scavone, se eu não estou errando o sobrenome. E aí o pessoal, eu te levo lá para conversar com o Takeshi, vamos ver, o Takeshi, eu aposto que ele vai te aceitar. Aí eu tava toda de bico, né? Poxa, ninguém me quer, e vou falar com esse homem que eu nunca vi na vida. E daí conversei com ele, falei, então tá bom, presta, vamos ver se dá certo, escreve o projeto. Daí fui, né, meio assim, e entrei no mestrado. Olha, alguns professores adiantaram suas provas, porque para dar tempo de eu ter um certificado de que eu estava formada, para eu prestar o mestrado, eu prestei a seleção de mestrado antes de colar grau, um certificado de conclusão das disciplinas, sabe? Aham. Então, eu me animei. Como alguém que ia desistir da graduação, eu cheguei, o último ano foi espetacular, eu me encontrei, entrei no mestrado. Daí eu dei a maior sorte do mundo, porque eu me dei super bem com o meu orientador. Foi, assim, uma relação perfeita de orientação, a gente se deu muito, muito bem. E foi isso, aí entrei no mestrado e em 1991 eu já começava o mestrado direto da graduação. Tinha uma professora que eu fiz a disciplina dela, ela, quando eu ia falar, ela falava, vamos ver o que tem a dizer o nosso bebê. Professora Maria Alice Vanzolini Deme. Ela brincava porque ela achava que eu era muito criança.
o nosso bebê. E com o Takeshi você já estava menos rebelde por causa da idade ou não? Deu certo com o Takeshi, porque eu era sempre muito insubordinada, né, na maneira de relação. Então, por isso o professor José Carlos, ele tinha embates comigo, porque ele queria, né, hierarquia. Ele me dava bronca, onde já se viu, fica aí conversando com o técnico, você tem que se comportar dessa forma, sabe? Eu queria tudo certinho, eu ficava assim, meus pais, não é assim, né? Sei. E o Takeshi era muito tranquilo com tudo. Eu falo assim, né? Parece que eu tô brigando. E ele achava gozado. E ele, ao mesmo tempo, também, né? Me dava bronca. E eu, ai, tá bom, então vamos fazer assim. Não sei, a gente deu muito, muito certo. Mas eu continuava assim. Rebelde. Não é rebelde, eu tô falando rebelde. O rebelde foi no ensino da escola. Já na graduação, não é que eu era rebelde e nem na pós-graduação, mas eu sempre fui assim muito falante, questionadora de texto, sabe? Eu não lia um texto e falava, é isto aqui. Eu queria discutir, trazia um outro ponto de vista. Muitos professores não gostam disso, né? Mesmo hoje eu vejo assim, né, a gente como docente, né? Não é fácil mesmo quando você chega lá toda animada e algum aluno fala, professor, isso daí tô achando que é tolice, né? Toma um choque. Você tem alunos hoje que desempenham esse papel que se desempenhava? Sim, me fazem andar para frente. Olha, essa questão de gênero. Foram os alunos e as alunas que trouxeram para mim. Eu estava lá naquela conversa da evolução da cognição masculina, da cognição feminina, que é uma tolice. Foram os alunos que vinham, eu sei lá em que ano foi que eu estava dando, a gente tinha essa aula, né? Das diferenças de gênero na cognição, diferenças sexuais que a gente falava na cognição. Uhum. O homem com mais inteligência espacial, a mulher com mais capacidade de integração, blá, blá, blá. E que isso tem a ver com o passado caçador-coletor e os hormônios. E aí os alunos, professora, isso aí é uma besteira, não tem esse negócio de menino e menina. E eu, o que é isso? Mas como assim? Mas menina que tem filho. Só isso, professor, o resto é tudo tolice. E eu assim, né? Aí fui me inteirar. E hoje é o que eu falo, eles tinham toda a razão. Eu andei pra frente por causa da turma que tava ali me chamando a atenção. Uhum. E assim, toda uma leitura que tava ali que eu não tava olhando, né? Porque também tem até hoje a gente tem essa literatura ainda muito preponderante em muitas áreas da evolução, né? Sim, ainda faz parte, acho que do senso comum também, né? O senso comum é muito difícil a gente entender que isso é especialmente cultural, né? Uhum. Não, que o homem é razão. Né? Como disse aquela minha aluna, a única diferença são as gônadas. Não é especialização, né? Especialização. Exatamente. Viva nas gônadas. Porque até do comportamento, sabe? É isso que eu fui ver. Até o repertório motor sexual, olhando para rato, não é binário, isso e aquilo. Podemos falar num contínuo, ou numa colcha de retalho, sei lá, entendeu? Não tem isso. Menino e menina é uma abstração para facilitar. Mas então, uma vez eu falei isso também na sala, quando eu já estava mudando, eu falei, mas gente, facilita falar do... Aí um aluno, facilita coisa nenhuma, professora, só atrapalha. É isso mesmo, só atrapalha. Olha só, ainda bem que você teve os seus rebeldes também aí. Tive, continuo tendo. Uhum. E, às vezes é uma rebeldia que não tem sentido. Claro. Mas muitas vezes tem, né? Porque a gente tem estudantes excelentes que trazem tudo que vem de revoluções e movimentos na escola básica, no ensino médio, na sociedade. Eu acho que a juventude responde muito mais imediatamente, né? Eles fazem a revolução. Sim. E aí a gente vai se alimentando disso, sem dúvida, né? Patrícia, me conta um pouquinho sobre o trabalho em si do mestrado. Primeiro, assim, esclarece pra gente o que significa psicologia experimental. Ela tem esse adjetivo por quê? Bom, então, eu acho que ficou esse nome, a maneira como eu entendo, quando eu dou aula sobre isso,
Eu acho que a gente está se referindo a uma psicologia científica, né? Então, que segue o método científico na produção de conhecimento, a gente vai testar hipóteses, né? Certo. A gente vai, mas especialmente a gente vai conduzir uma pesquisa, a gente vai buscar responder a uma questão a partir do método científico e da metodologia típica, da abordagem que a gente estiver usando, né? Porque mesmo aqui, na psicologia experimental, a gente tem diferentes áreas de pesquisa, né? A gente está na etologia e comportamento animal, então a gente tem um conjunto, né, de metodologias de pesquisa, a gente usa observação naturalística, a gente está bebendo da teoria da evolução para entender o comportamento animal, a gente tem a área de análise experimental do comportamento, que vai estudar especificamente os processos de aprendizagem, e tem toda uma metodologia específica, né, todas as técnicas de laboratório. Hoje eles trabalham muito também com outros modelos, né? Mas toda aquela ideia, que acho que está mais no imaginário das pessoas, da caixinha do Skinner, né? Como é que você modela uma resposta e aí você condiciona por condicionamento clássico, condicionamento operante. A gente tem a área que hoje chama percepção e cognição, se chamava psicologia sensorial, que a maior parte das pessoas aqui trabalha com visão. Eu acho que, assim, aí parece muito com fisiologia, né? Mas está muito próxima também da etologia e das neurociências. Mas a gente tem psicologia científica em todas as áreas aqui, né? A gente tem a psicologia social, a psicologia escolar e da personalidade, a psicologia clínica. Então, muitas docentes e pesquisadoras nesses outros departamentos também vão fazer pesquisa com o método científico, né? Então, agora, o nosso departamento, ele ficou com esse nome porque reúne as pessoas que estão empregando necessariamente o método científico. Em outras Perfeito. áreas você pode ter... Mas a gente também hoje também acaba fazendo isso, né? Mas em outras áreas, você pode ter uma atividade mais de extensão que alimenta a sua pesquisa, sabe, no serviço. Ou você está na psicologia clínica, muitas vezes a forma como você vai construir conhecimento aqui é bastante diferente do método científico, né? Mas não necessariamente. Tem muita gente na psicologia clínica que vai fazer pesquisa com o método científico. E assim por diante, né? O estudo do seu mestrado, depois a gente vai falar do doutorado também, que eu imagino que seja uma evolução do trabalho de mestrado, análise da estrutura social de um grupo de macacos prego, Cebus apella, é isso? É o nome científico do macaco prego? É porque não é mais... Há muito tempo, não. É mesmo? Em semi-cativeiro. Então me explica essa mudança que tem um tempo. E me explica o que é semi-cativeiro e o que foi esse trabalho. Tá bom. Então, eu brinco com todo mundo, né? Que eu comecei a estudar, então, o macaco prego nos anos 1990. Aliás, em 1990, como um trabalho de iniciação, né? E aí, era uma única espécie. E por que eu me interessei? É lógico que eu fui entendendo isso depois. É quando eu vou escrever o memorial que eu falo, então já estava ali. Por que eu adorei o macaco prego? Porque eu fui ler sobre macaco prego e era uma espécie que estava ocupando toda a América do Sul. Estava na Amazônia, estava na Mata Atlântica, estava no Cerrado, estava na Caatinga. E Mata Atlântica, assim, em toda a sua extensão. Então, até lá na Argentina, no frio, até lá em cima, no calor. E aí eu estava super interessada em entender então, porque eu vim aqui para psicologia, lá na biologia, eu já tinha feito uma optativa sociobiologia. E eu não fiquei feliz com a sociobiologia, que queria dizer que o ser humano era mais uma espécie animal. E olha como é que a gente tem comportamentos que independem da cultura, buscando universais culturais e buscando explicar muito do nosso comportamento com explicações como adaptações, que é isso que eu falei para você, que eu sou super insatisfeita, né? Então, aquela história de por que os homens matam por ciúme. Nossa, eu ficava revoltadíssima. Aí eu vim para cá, para etologia, e eu já fui me reconciliando com isso, por conta dos tipos de explicação, né? Aprendi que a sociobiologia
substituía a explicação proximal, né, a motivação do indivíduo, colocava a explicação evolutiva como motivação para o comportamento individual. Mas eu mesma, sempre que eu ouvia essas explicações, eu ficava... Mas eu acho que o homem realmente é super flexível conforme a cultura, mas eu acho que bicho também é. Então, eu não acho que o rompimento, assim, não, que você juntar o homem é mais um animal, olha como ele é fixo. Eu dizia, o homem é mais um animal, olha como todos os animais são plásticos. Na época eu falava flexível, né? Certo. Lógico, com limitações. Então, o macaco prego para mim era, olha que legal, vou ver como é que o macaco prego varia de comportamento em função de ambientes diferentes. Lógico que isso não estava assim formuladinho lá no começo, né? Era como é que eu ia achando legal esse bicho. E era assim quando eu comecei a estudar, porque era uma única espécie, Cebus apella. Era um gênero, Cebus, com as espécies... Não, com a espécie com tufo, Cebus apella, o macaco prego, e as espécies sem tufo, os caiarara. Tá. Cebus capucinus, Cebus, na época era ligrivitatus, virou oliváceos, Cebus albifrons. Aí, ao longo da minha trajetória, viraram 2 gêneros, os sem tufo continuaram como cebos, os macacos pregos se transformaram em sapajos, e diferentes espécies ocupando diferentes regiões geográficas. Mas são espécies filogenéticas ou biogeográficas. Então, não tem isolamento reprodutivo, nem mesmo isolamento comunicativo. Se eles se encontram naturalmente, então há zonas de hibridação e produzem híbridos férteis, a mesma coisa em cativeiro. Então, o que essas análises mostram por que é espécie filogenética, né? Porque elas estão levando em conta a especiação em curso. Você já consegue ver que há um isolamento, um distanciamento entre essas populações que, em tempo evolutivo suficiente, pode conduzir a processos de especiação, né? Mas retém essa diversidade de diferentes populações. Então, essas diferentes espécies hoje de macaco prego, elas têm coloração bastante diferente, tamanho de corpo, que a gente relaciona às condições de desenvolvimento, mas é uma biodiversidade, que se você chama a mesma coisa, você está eliminando. Bem, mas quando eu fui fazer meu mestrado, então, na verdade, assim, eu já queria, no mestrado, ir para uma população selvagem, assim, eu ouvia de pessoas mais experientes, Patrícia, não tem ninguém trabalhando com macaco prego, você vai começar do zero, um campo, para o seu mestrado, isso é muito difícil. E eu achando que eu ia conseguir, né? Depois de várias visitas a vários lugares, eu falei, nossa, isso está muito complicado, como é que eu vou fazer? Essas coisas que aparecem, alguém me falou, porque eu tinha feito esse tempo no zoológico, eu conhecia gente no zoológico. Então, foi uma funcionária do zoológico que trabalhava, que era chefe do setor de mamíferos, Kátia, que também não vou lembrar o sobrenome. Ela falou, Patrícia, tem o Parque Ecológico do Tietê aqui em São Paulo, eles têm um monte de macaco prego. Vai lá, eu acho que vai dar certo. E foi, uma coisa incrível, eu fui para lá, tinha essa ilha com 47... Não, quando eu comecei eram 42 macacos, aí nasceram 5 durante a pesquisa, viraram 47. E eu aprendi muita coisa ali sobre os macacos. Eu fiquei muito próxima, então eu tenho um conhecimento dos sons que eles produzem, sabe? Das expressões, que eu ficava super pertinho deles, né? Nessa ilha. Então, aprendi muito sobre o comportamento deles. Eles ficavam numa ilha, é isso? Numa ilha dentro do parque. De uns 5.000 metros quadrados. Tinha uns bichos soltos. Tava começando a se formar um grupo também, que depois passou a ser estudado porque usava ferramenta, né? Mas que não existia ainda quando eu cheguei lá. Eles começaram a fugir. Foi um grupo formado por fujões. Então eu ia de barquinho, né? Aí eu fui aprendendo a me virar sozinha e aprender a reconhecer os macacos. Eu diferenciava os 47, até os filhotes. Eu diferenciava, assim, de ver, meses depois eles apareceram em programa da TV Cultura, de costas, eu falava, essa tal, sabe? É mesmo? Me deu uma capacidade de reconhecê-los e conhecer a carinha, e nomeá-los e aprender tudo que eu tinha aprendido com a Emma, né, das técnicas de observação de comportamento, eu empreguei ali.
E eu acho que eu fiz um trabalho bem interessante de analisar a estrutura social e comparar com os trabalhos que tinham sido feitos já na Amazônia, em condições naturais. E aí me pegou bem isso. Eles aqui recebem comida, mas é num momento do dia, então parece que eles replicam certas peculiaridades comportamentais observadas na natureza só nesse momento da competição, da hierarquia. Passada a hora da alimentação, é um grande período de descanso. Eles ficavam brincando, se catando, muito mais do que esperar. Mas eu já estava pegada de relacionar... E é semi-cativeiro por isso, porque tem um momento... Porque era uma ilha. Não era um cativeiro, não era um viveiro. Sim, eles ficavam soltos ali. Uhum. Eles tinham uma restrição espacial. Certo. Daí, teve um dia que eu cheguei no parque. Bom, eu aprendi muito com os macacos e eu aprendi muito sobre animais em geral, né? Lá eles tinham um centro de triagem de animais silvestres, né, trazidos pela Polícia Florestal. Então eu ajudava, eu fui em muitas visitas. Nossa, foi um período excelente para mim. Eu aprendi demais com a bióloga de lá, já falecida, Rosemary Pitelli, e outras vezes o Edson Bellarmino de Sena, que era o chefe dos tratadores, né, que também, assim... E todo mundo que estava lá. Foi Continua sendo um lugar referência, assim, para estudos de comportamento animal? O parque? Aí você me pegou, né? Porque a gente ainda tem bastante trabalho lá, mas eu saí de lá e eu... Mas ainda tem gente que usa o parque ecológico como um lugar de observação. Tem trabalho lá, é um lugar próximo. A gente pode ver os macacos. Teve todo o trabalho pioneiro com uso de ferramenta, porque aí, quando eu saí de lá, dali a pouco começou essa história deles usarem a ferramenta. E como eu estive lá, eu até falava, gente, quem começou essa história foi um macaco que chegou quando eu estava lá, o Medeiros. Porque o Medeiros era claramente libidinosos. E ele, quando teve os estudos lá, ele era o melhor cara de quebrar. Mas esse Medeiros que veio daí e quebrava e o resto aprendeu com ele, né? Isso que eu falo, né? Eu tive essa coisa da criação, mas o Parque do Tietê foi também extremamente importante para mim, porque eu convivi ali diariamente com pessoas que tinham um contexto completamente diferente do meu, de vida, né? Então eu comecei a prestar atenção nessas coisas também, né? Foi assim, faz parte da minha vida essa relação. O Edson foi muito, muito importante, especial para mim, como uma pessoa também de abrir meus olhos, assim, para outras realidades, né? Ele me contava muito, né, da infância. Outra pessoa, todos os tratadores ali tinham vindo como migrantes do Nordeste, né? Viveram no interior do Nordeste. E aí, o Edson morava no parque, ele, a Maria, o Fernando, o filho dele, me recebiam na casa deles, a gente comia lá com eles, né? Super gostoso. Mas então, um dia eu cheguei no parque e tava todo mundo, Patrícia, você tem que correr lá pra ilha, caiu uma árvore, os macacos todos saíram, o Edson já tá lá, corre pra lá. Aí lá fui eu, né? Pensando, meu Deus, agora lascou, né? Aí cheguei lá, os macacos estavam tudo na frente da ilha. Era tanta novidade que eles não foram indo embora. Eles atravessaram, mas eles ficaram ali nas árvores, na frente da ilha, roendo tudo. Eu olhando para aquilo. Cheguei lá, o Edson rindo, né? O Edson, tô aqui, se eles tentam sair de uma tocada. Os tratadores estão correndo, porque eles vinham trazer comida todo dia, né? Na ilha, de barquinho. Sim. Aí... Mas eu lembro, assim, olhando aquilo, eles roendo cada pedacinho de árvore, e assim, eu falei, meu doutorado, agora eu vou para um grupo selvagem, eu vou para uma unidade de conservação. Na hora, assim, eu falei, é isso que eu quero. Me deu ver aqueles bichos vivendo ali naquele momentinho independentes dessa comida, foi uma coisa, assim, para mim. Porque eu tinha dúvidas, eu falava pro Takeshi, quando eu acabar meu mestrado, eu vou prestar um concurso, eu vou ficar trabalhando no Parque do Tietê. Eu amo o Parque do Tietê, é o lugar mais importante para mim, eu tenho que ficar lá, eu tenho que salvar todos os bichos que chegam lá. E nesse dia eu falei, não, eu vou pra floresta, né? Me deu uma coisa muito forte. Aí os tratadores chegaram com o barquinho, eles tuqui, de volta, em fila indiana, pela árvore que eles saíram, eles voltaram, e aí os tratadores ficaram fechando, até que veio uma serra e cortou a árvore. Mas foi ali que eu decidi o meu doutorado num ambiente selvagem, daí eu fui mesmo pro Parque Estadual Intervalos no doutorado. Entendi. O mestrado
Você emendou também, né? Mestrado e doutorado, assim, você não deu nem um tempo, assim. Emendei. E você manteve o Takeshi como seu orientador? Eu vou contar isso pra você. Não. Que é uma coisa que eu demorei muito tempo para começar a falar e agora eu falo. Eu ia voltar para biologia. Eu adorei vir para psicologia. Eu achei assim que eu encontrei aqui, né, o meu lugar na etologia, um orientador incrível, um grupo incrível, mas eu tinha uma inquietação que acompanha minhas estudantes e meus estudantes até hoje, que é aquilo que parece que te abre portas pela interdisciplinaridade, fecha, né? Muitos concursos de psicologia querem graduação em psicologia. Muitos concursos na biologia querem o doutorado na biologia. Então, Entendi. eu ficava, gente, eu não vou ter muito lugar, que é o que aflige todo mundo até hoje. Então, eu falei, eu acho que eu vou voltar para biologia no doutorado. E também o Anthony Rylands, que foi da minha banca de mestrado, e ele gostou muito do meu trabalho de mestrado, elogiou um monte. Falou, olha, eu vou te levar lá na biologia para conhecer esse professor que está chegando, ele é super bom. Eu acho que ele vai te adorar, eu vou te apresentar e acho que você consegue voltar para lá. E foi mesmo, eu fui conversar, fiquei fascinada. E aí ele me tratava super bem, o Rylands tinha me apresentado super bem para ele, e ele ficava conversando comigo e sempre falando muito de como eu era inteligente, como na verdade os estudantes aqui da psicologia, ele estava achando incríveis, mais incríveis que os da biologia, que a gente tinha, né, uma mente aguçada. E assim foi indo, e aí a gente foi combinando e pensando, então você pode fazer seu doutorado na Amazônia. Ele trabalhava na Amazônia, e estávamos combinando a viagem para a Amazônia, e eu tinha aquelas dúvidas, né, o que eu levo para a viagem, que tipo de roupa, que dadadã. E aí ele falou, vamos combinar uma reunião para acertar isso? Eu falei, tá bom. E fui encontrar ele lá na biologia. Já tinha ido várias vezes, a gente tinha tido vários encontros assim com outras pessoas, sei lá, mas nesse dia ele falou, eu não sei se ele já falou vamos almoçar, ou se a hora que eu cheguei lá ele falou vamos almoçar. Eu falei, tá bom. E daí ele quis ir num restaurante que tinha aqui, super legal, que não tem mais, né, o Clube dos Professores. Agora foi reinaugurado para o nome. Então a gente já foi descendo a Rua do Matão, e enquanto a gente foi descendo a Rua do Matão, começou assim, né, eu não acreditava, ele já começou, ele punha a mão nas minhas costas assim, apertava as minhas costas, sabe? Falava comigo e apertava as minhas costas, assim. Eu fui ficando destruída a cada passinho, né? Aí a gente chegou no clube pra almoçar e eu me sentindo, assim, horrorizada, porque ele já tinha, assim, uma postura um pouco, né? Eu falava, gente, esses garçons vão tudo achar que eu sou uma... Eu já comecei a pensar, eu fiz alguma coisa errada, eu dei a entender que eu queria... Todos esses garçons vão achar que eu sou aqui a aproveitadora que está se aproveitando. Olha as coisas que... Bom, você se culpabilizou, a primeira coisa que você fez. E foi um almoço, filme de terror. Ele não fez nada, ele não falou nada explícito e ele não fez nada a mais. Era toda uma linguagem corporal, um jeito com que ele falava comigo, e essa coisa de quando punha a mão nas minhas costas, apertava, assim, né? Não é normal, né? Primeiro que não tem que pôr a mão nas costas da Lô. E daí tá bom, durou isso, foi horrível, eu suando frio, foi uma coisa horrível pra mim. E aí voltamos, e eu falei, tá bom, né? Ele, então vamos marcar. Eu, tá. Saí de lá, voei pra psicologia. Takeshi, você não sabe o que aconteceu. Contei tudo pra ele. Que desgraça. O Takeshi ficou furioso, né? Eu falava, mas e agora? Eu já comecei a chorar, falei, o que eu vou fazer? Eu quero ir pra Amazônia, eu quero ver macaco barrigudo. E o Takeshi, que macaco barrigudo? Você vai ver cobra barriguda, você não vai coisa nenhuma. Acabou essa história. Aí eu falei, tá bom, você tem toda a razão, não posso ir. E aí eu fui inventando desculpa, e não fui. E fiz o doutorado. Eu falei, Takeshi, então você me aceita? Mesmo não ia mais fazer com você vai me aceitar agora? Ele, claro, pode vir. E foi isso. Mas assim, é tudo muito difícil, eu continuei conversando. Coisa, Patrícia, eu sinto muito você ter passado por isso. Mas ele nem sacou o que ele fez, entendeu? Você acha que não? Não, é isso que eu tô te falando. Eu continuei conversando com ele, eu pedi ajuda dele no doutorado, ele foi comigo pra lá, continuou assim, insinuante. Eu ficava, escuta, aí eu já tava mais empoderada, né? Uhum. E eu ficava, mas escuta, eu quero falar que eu acho que era um imaturo, mas assim, eu conto isso porque essa é a história de tantas pessoas, né? Uhum. E eu sou uma pessoa muito forte. Então, eu fiquei muito triste, eu chorei, mas eu fiz sacode e vamos pra outra. E não destruiu a minha carreira. Sim. Então,
eu conto por causa disso, porque poderia ter destruído e porque eu tenho muitos colegas hoje, meus contemporâneos, até mais novos que eu, que não sacam que essa sedução de um professor para uma aluna é destruidora, pode ser destruidora, não é lisonjeiro, né? Pode até ser que professores não sacam, mas professores deviam saber que é uma relação de poder, né? Uma relação entre professor e aluno, seja lá onde for, né? É uma relação de poder, né? Portanto, merece um cuidado adicional, vamos dizer assim. Né? E agora que eu falo, eu nunca falei isso para ele também, assim. Agora eu comecei a falar, talvez algum dia ele ouça e fale que você quer conversar. E eu acho que na época ele não sacou nada não do que ele estava fazendo. Mas é isso. Talvez ele não tenha sacado que fez alguma coisa inadequada. Mas eu acho que a relação entre aluno e professor... Que existia uma relação de poder, eu acho que ele sabia, sim. Mas por que eu contei isso? Você contou porque aí no doutorado... Não, aí você emendou com o doutorado. Foi, aí eu pensei... Mas não é que assim o Takeshi foi meu regra 3. Seu troféu de consolação. É porque assim, eu tava pensando, nossa, eu tô super bem aqui, mas eu vou voltar pra biologia porque eu acho que isso vai me abrir mais portas. Aí eu falei, gente, eu não vou abrir mão desse lugar que eu acho que é muito melhor pra mim, desse orientador que me dá tantas oportunidades. Vamos ver, o futuro a gente faz, né? Então aí decidi pelo doutorado com Takeshi. E com essa. E que foi. E o Takeshi tem muita paciência. Porque quando eu inventei de fazer meu doutorado na Mata Atlântica. Sim, porque você queria fazer na mata, hein? Pelo menos isso você queria manter, né? E no Vale do Ribeira, o Takeshi é de lá, né? De Itanhaém, acho. O Takeshi fala: olha, isso é loucura. Você não vai conseguir, você não vai. Você vai. E o Steve Ferrari, um primatólogo super... Escuta, você acha que ninguém estudou macaco prego na Mata Atlântica até agora? Por quê? Porque é impossível, é uma loucura. O que é exatamente a loucura que ele estava se referindo? Era logística, é isso? Porque o que restou de Mata Atlântica em São Paulo é a Serra do... É assim, né? Sim, verdade. Não, as pessoas não vão ver o que eu tô fazendo. Sim, ela tá fazendo um gesto de montanha-russa. De acidentes geográficos, a gente fala. Sim, é um monte de montanha, muitas delas inacessíveis. Assim. Isso. E o macaco prego anda muito rápido, anda muito. Verdade. Então, a tarefa de seguir o macaco é extremamente difícil, né? Uhum. Então, era isso que eles falavam e realmente... E o Takeshi falava assim, você vai fazer isso? Você vai, mas você não vai chegar aqui chorando não, hein? Você não me venha chorando. Tá bom, Takeshi. Todo mês eu chegava chorando. Takeshi, tá muito difícil. Ele, tá bom, vamos ver. Uma paciência de Jó. E foi muito difícil, mas foi o máximo. E, assim, eu tive o privilégio de conhecer um lugar absolutamente fantástico e lindo. Uma das poucas áreas que tinha alguns trechinhos remanescentes de Mata Atlântica primária, se podia se dizer. Você sabe dizer exatamente onde, porque a Mata Atlântica, né, assim, a Mata Atlântica é gigantesca. Aonde exatamente era, Patrícia? Era o Parque Estadual Intervales, a base do Saibadela. Então, assim, a gente ia... O município ali da base é o município de 7 Barras. Então, eu descia ali por Tapiraí, passava por Juquiá, ia descendo. Então, 7 Barras, ou se eu fosse pela BR, eu entrava por Registro, e daí de Registro, você passa Registro, chega em 7 Barras, aí entrava para o interior e andava 30 quilômetros na terra para chegar na base do Saibadela. Era bem remota na época. Hoje já tem estrada fácil. Saibadela é o quê? Uma cachoeira? Era o rio. Um rio, tá. Diziam que é porque era uma história de um homem que matou a mulher e aí ela ficou vagando pela mata e ele também ficou doido e andava perguntando, no sentido, você sabe dela? Saiba dela. Uhum. Olha que contavam lá. Tá. Mas era um lugar assim, meu Deus do céu, a densidade de palmito que tinha ali era um negócio absurdo. Aí eu vou falar, em 1994, Mário Covas foi eleito governador. E aí ele começou a
fazer isso de vamos enxugar, né, a economia, vamos diminuir os gastos públicos. Uhum. E a gente vinha, assim, de uma época, né, anterior era o Quércia, e ele tinha criado um monte de formas de contratar as pessoas sem concurso. Então, você tinha muito funcionário já terceirizado naquela época, ou nas estatais, tinha uma coisa que chamava Banezer, é isso. Eu acho que a gente tinha um monte de guarda-par. A Fundação Florestal tinha um monte de funcionário que não era concursado, como a Secretaria do Menor. Então, Virou um cabidão, assim. logo no. Pois é, mas estava lá. Tinha um monte de guarda-parque. Quando eu comecei meu mestrado e ele demitiu um número. Mas, nossa, muita gente. Aham. Semana seguinte começou a entrar palmiteiro. Aquele mar de palmito. Na semana seguinte começou a entrar gente para cortar palmito ilegalmente. Né? Então é muito. Porque não tinha mais a segurança. Estava muito reduzida. Mas ainda assim, eu passei meu doutorado todo ali. Eu tô falando mestrado, né? Doutorado. Nossa, uma área fantástica. Eu lembro, eu tenho na memória esse dia que eu tava andando no mato e dei de cara com um viadinho. E aí ele ficou olhando pra mim, e comendo, olhando pra mim. Ele não fugiu. Eu falei, gente, esse bicho nunca viu gente. Sim, Nunca viu sim. gente. Era muito, muito incrível. E eu tava no estado de São Paulo, né? Sim. Foi um lugar muito. Mas assim, os macacos realmente não habituavam. Foi dificílimo o meu doutorado. Mas consegui ganhar de novo uma experiência louca de me virar no mato. E macaco, uma curiosidade, macacos prego que você está observando, você precisa decorar eles visualmente ou você coloca algum chip, sei lá, alguma pulseirinha? Tem gente que faz isso. Eu decoro visualmente. Porque o macaco prego dá para fazer isso. Muitos macacos, tem macaco que não dá para fazer isso, né? Uhum. Mas o macaco prego dá. Porque eu já vi macaco prego na cidade com algum tipo de aparelho, assim, sabe? Alguma tornozeleira, sei lá o que é. Mas também pode ser que ponha rádio colar para seguir. Hoje eu tenho a população que eu estudo na Bahia, a gente tem rádio colar. Certo. Então pode ser por isso. Assim, agora, a marcação, os imaturos são difíceis, né? O que é imaturo? Assim, são os mais jovens, você diz? Jovens, Tá. Eles são muito parecidos. Certo. E você precisa de tempo, porque no Parque do Tietê eu tive tempo suficiente que eu ficava me olhando assim e falava, esse é assim, aquele é assado. Então, se você não tem esse tempo, fica muito difícil de... Mas você guardava isso na cabeça? Você tinha um caderno que tinha faixa amarela de 3 mil... Não, é que nem gente. É que nem gente. Mesmo? Olha Quando só. eu dava muitos nomes, assim, de gente que me parecia tal pessoa. Outras não, outras era rabinho, porque tinha um rabinho assim. E quais foram as principais diferenças que você observou dos macacos prego na mata versus os macacos prego no semicativeiro do Parque do Tietê? Nossa, completamente diferente. Não, completamente não, mas muitas diferenças. Grupo muito menor, né? Esses princípios da hierarquia já muito menos presentes, porque eles podem evitar a competição andando muito mais, né? Certo. Mas aí, na verdade, essa foi a história da minha carreira, né? Para depois do doutorado, aí eu fiz o primeiro pós-doutorado, o segundo pós-doutorado, e eu comecei a ampliar. Eu não te contei, né? Que no meu doutorado, na verdade, eu achava que eu já ia fazer isso. Aí eu lembro que eu fui procurar o professor Jacques Veillard eu achava que eu podia ver essa variação deles com a comunicação vocal, né? E eu queria estudar eles em todas as populações. E aí hoje meu colega Sérgio Mendes, ele é diretor do Instituto Nacional da Mata Atlântica, né, no Espírito Santo. O Sérgio Mendes era aluno de doutorado do Jacques. Uhum. E ele ficou só ouvindo minha fala ali. Aí o Jacques saiu, ele falou, menina, você não acha que isso aí que você está querendo fazer a pesquisa para uma vida? E eu, que sujeito antipático. Mas é isso, né? Pode rir hoje quando eu falo isso para ele. E é isso, né? Aí eu fui conseguindo estudar várias populações por conta de virar orientadora, ter estudantes. Então eu hoje estudo... quando eu comecei o doutorado ainda era Cebus apella nigritus. Tá. Então é já no pós-doutorado que vira Sapajos nigritus, né? E daí, então, eu estudo sapajos nigritus na Mata Atlântica, sapajos xantosternos também na Mata Atlântica, mas no sul da Bahia.
sapágios libidinosos no Piauí, numa área ali de transição entre o Cerrado e a Caatinga, e hoje estou ampliando com colegas para várias outras populações. E aí a gente vai identificando muitas diferenças em muitas dimensões do comportamento deles, inclusive comportamento social, que a gente relaciona às características do ambiente, mas também características demográficas. Então também tem variação dentro da mesma população entre grupos, né? Em função de você ter uma maior ou menor proporção de machos em relação a fêmeas, ao tamanho do grupo. Então, muita coisa varia. Eu acho que os princípios... O que eu poderia dizer para você é o que a gente vê menor variação. É no sistema de acasalamento, em que há um predomínio das cópulas pelo macho dominante. Então, nessa hora, tem mais competição. Mas o sistema de... Isso é produto da escolha das fêmeas. Eles têm uma coisa muito peculiar, o macaco prego, que é a fêmea que se apresenta quando ela está fértil, ou parecendo que está fértil, porque às vezes elas simulam, né? São elas que vão atrás do macho, elas apresentam todo um comportamento... a gente fala comportamento proceptivo, que demonstra a receptividade, né? E elas mais tipicamente seguem o macho dominante. Isso é uma coisa que se preserva muito em todas as populações, que tem variação com a demografia. Conforme vai aumentando a proporção de machos, essa monopolização pelo macho dominante cai. Aí elas conseguem escolher outros, né? Mas assim, a hierarquia de dominância, ela é muito variável em função do regime de oferta de alimento, né? Se você tem alimentos de muita qualidade, muito concentrados, a hierarquia é mais rígida. Se você tem alimentos mais dispersos, se eles estão comendo mais folhas, como é o caso aqui na Mata Atlântica, a hierarquia relaxa. Tem diferenças a gente já identificou as diferenças no sistema de navegação, se eles usam um sistema mais de mapas ou um sistema mais de rotas habituais, diferenças no padrão de cuidado das fêmeas. É muita flexibilidade. Claro que a gente tem um padrão geral. Macaco prego é diferente de muriqui. Certo. É diferente de sagui. Você não tem grupos familiares com cuidado cooperativo em macaco prego. Isso é uma característica de calitriquídeo, né? Muriqui se locomove por braquiação, o macaco prego tem essa plasticidade de modos de locomoção. Então, tem coisas que são relacionadas a uma anatomia da espécie, a uma potencialidade de sistema cognitivo, mas tem muita variação do comportamento que a gente pode associar a esses contextos de desenvolvimento em ambientes físicos e sociais distintos. Vou fazer uma pergunta, Patrícia, saindo do roteiro, assim, né? Do roteiro que eu tinha na minha cabeça, porque me veio à mente aqui que macaco prego me parece uma espécie que eu já vi muitas vezes nas cidades, sabe? Na cidade, andando pelos fios e postes e atravessando a rua por cabos. Né? Por que tem tanto macaco prego na cidade, assim, se não é um lugar favorável, vamos dizer assim, para a sobrevivência deles? É porque tem tanta cidade no macaco prego. Mas, sem dúvida, os saguis, né, e especialmente, a gente fala os saguis, mas especialmente o Calitrix jacus, né, ou o mico estrela, ou o sagui comum, que é o do tufinho branco, penicilata, que é o do tufinho preto, que é o do cerrado. Esses são os dois que se adaptam melhor ao ambiente urbano. Os macacos prego, em geral, bugios também resistem à transformação do habitat deles de floresta para um ambiente urbano, né? Também resistem a transformação do ambiente deles pela agroindústria, né? Então, são bichos que têm uma amplitude de dieta. No caso do bugio, não, mas também existe, né? Então, tem uma amplitude de dieta de forma que consegue ir incluindo novos itens alimentares oriundos mesmo de lixo, né? Macaco prego começa comendo lixo. Então, assim,
os requisitos nutricionais, não posso falar assim, mas matar a fome deles, eles conseguem, pelo tipo de dentição, pelo tipo de habilidade manual, pelo tipo de recurso que está ali disponível, né? Tem um modo de locomoção, então, o muriqui. O muriqui também é bastante plástico. O muriqui em Caratinga, né, a equipe da Thierry Stryer, eles mostraram isso, que ao longo do tempo eles começaram a ir para o chão. Um bicho que é todo especializado na locomoção por braquiação, que é aquele negócio de se jogar com o braço, assim, né? Sim, que tem braços e pernas bem longos, assim. Isso, né? Mas eles se jogam, assim, né, com os braços. Isso para ir para o chão é esquisito ver esse bicho no chão, diferente do macaco prego que anda que nem um gato nas 4 patas, né? Mas, provavelmente por uma saturação do habitat, a população foi crescendo num fragmento, não tem para onde ir, começam a explorar o chão também. Mas não parece ser um ajuste adaptativo, é uma solução de quem não tem para onde ir, né? Então, como os bugios que eu falei, né? O meu colega do Rio Grande do Sul, Júlio César Bica Marques, descreveu junto com uma estudante recentemente, bugio em ambiente periurbano comendo churrasco, carne, um bicho que Caramba. Eles não têm nenhuma adaptação para comer carne, né? Aqui a carne está cozida, mas o que é isso? Então parece, olha que plástico, se ajusta a comer carne. Mas a gente precisa... Eu acabei de publicar um artigo junto com a Erika Van der Waal e a Martha Robbins, num número especial sobre como a gente deveria incluir a cultura animal como critério de conservação. E a gente escreveu um trabalho sobre os primatas, e a gente fala isso, né? A antropização também parece gerar novas culturas, né? Sim. Novos comportamentos que podem se transformar em tradição se são transmitidos socialmente. Mas será que a gente tem que preservar essas soluções que parecem um último estertor? Quer dizer, acho que avaliar o quanto isso contribui, de fato, para a sobrevivência em condições de bem-estar ecologicamente, evolutivamente salientado, ou se é assim, sabe, estamos vivendo aqui do jeito que dá, mas é o apagar das luzes, né? Então, o macaco prego tem isso, mas ele acaba ficando muito próximo de seres humanos, ele perde o medo, as pessoas acham que elas têm que alimentar o macaco. Esse é um bicho destemido, quando ele perde o medo de gente, ele vai para pegar comida e ele pode ser agressivo se a pessoa não dá comida, né? Ele aprende que ser humano, ele associa, né? Ser humano com comida. Vai lá pegar, a pessoa não dá, ele pode morder, né? Uhum. E tem uma mordedura muito potente, que causa acidentes importantes, daí que as pessoas querem matar o macaco, porque o macaco mordeu. E sem falar na transmissão de doenças de um lado e de outro, né? É um risco, mas é por isso que a gente vê na cidade, porque a gente está acabando com a área deles, eles não acham legal ficar aqui, mas a gente acaba com a área deles e eles vão se aproximando. Isso em cidades do interior, em ambientes que antes tinham esse tampão das chácaras. Tem muitas áreas, cidades pequenas, assim, até 100 quilômetros de São Paulo, que eram áreas de chácara, que está virando agora tudo condomínio, né? Sim. E aí o pessoal tira as frutíferas e tira o que era dos macacos, o macaco vai para a cidade. Né? Então, é porque a gente está tirando a comida deles, o pouquinho de mata que eles tinham, a gente tira mais ainda. Era o que eu desconfiava, que a culpa era nossa. Mas Não. A culpa é nossa. E tem mais uma coisa que eu ia te falar. Tem isso da gente invadir as áreas deles, os refúgios deles, e tem a soltura de bicho que as pessoas tinham pegado para manter em casa, que acha que macaco é animal doméstico, enfia dentro de casa, e macaco não é animal doméstico. Macaco não se domestica. Ele vai começar a fazer bagunça, ele vai começar a abrir as coisas, ele vai começar a quebrar as coisas, ele vai começar a morder as pessoas, aí as pessoas tacam fora na rua, e aí é assim também, tem muito bicho na cidade, especialmente sagui, mas também macaco prego, também bugio. Patrícia, eu vejo também no seu currículo muitas atividades fora do Brasil, assim, né? Você chegou a dar aula fora, como é que foi essa sua experiência internacional, assim? Então, a minha experiência internacional na verdade, sempre curta, assim. Eu não fiz nenhuma parte da minha pós-graduação fora, nenhum pós-doc fora, por conta, eu acho... Eu também tive esse momento de querer sair para o doutorado, e um professor falou, olha, eu acho que você devia fazer seu doutorado aqui, porque o teu bicho está aqui. Isso aí depois do doutorado... No seu caso, é bem específico, né? Que o bicho está aqui.
E aí eu fui tendo também essa sorte das pessoas virem para cá, né? Então eu me internacionalizei muito por conta das minhas colaboradoras. Na verdade, mais do que você ir para fora, você recebeu muita gente interessada no mesmo bicho. Isso. Aí eu tive esses períodos sempre assim curtos, né? Disciplina curta. Então, essas minhas colaboradoras foram a Dorothy Frugasi, que eu chamo de Dori, que é professora hoje aposentada, né, da Universidade da Georgia Athens, nos Estados Unidos, e a Elisabetta Wieselberg, pesquisadora do Instituto de Ciência e Tecnologia da Cognição de Roma. Eu acho que eu vi alguma coisa de Japão também no seu currículo. Então, via elas também, eu tive uma colaboração importante com o professor Tetsuro Matsuzawa, que foi por muitos anos o diretor do Centro de Primatologia de Kyoto, no Japão, que hoje já não existe mais. Mas então, essas pessoas... eu fui para os Estados Unidos, dei disciplina de pós-graduação junto com a Dori, eu fui para a Itália com a Elisa, dei disciplina na Itália, eu fiz parte de um programa de pós-graduação desse de Kyoto, então também tive a oportunidade de participar. Eu tive uma experiência como professora visitante com uma bolsa da NWO, eu não vou saber falar o nome por extenso, mas seria o equivalente ao CNPq da UAM. Então, eu passei um período na Universidade de Groningen como pesquisadora visitante com a professora Charlotte Helmerreich. Então, assim, várias dessas experiências, mas sem nunca estar, de fato, ali fazendo um período de pós-doc. Foram sempre períodos mais curtos, né? Mas eu acho que eu tenho uma carreira bastante internacionalizada. Acabei também atuando na gestão de várias sociedades científicas internacionais, né? Exato, você acumulou um monte de cargos em um monte de instituições. Como é que dá tempo, moça? Eu não sei, é por isso que eu estou esquecendo as palavras. Mas sempre foi assim. Eu acho que a primeira... Bom, eu fui já lá no doutorado, eu já fui... No mestrado, eu fui secretária na Sociedade Brasileira de Primatologia, né? Mas daí veio... Eu estou tentando ver o que veio primeiro. Eu acho que foi... não, tá certo. Aí, em 2016, o Matsuzawa me convenceu que a vice-presidência para a educação não ia me dar muito trabalho na Sociedade Internacional de Primatologia. Não, faça isso, vai ser ótimo. É importante para a representatividade feminina e latino-americana. E aí fui eleita e... Eu saí desse cargo em agosto agora, de 2016 legal. a 2025. Eu fiquei nesse cargo, que foi muito interessante, pelos contatos, por abrir portas, mas porque eu pude, de fato, tentar atuar por mais diversidade, por uma primatologia um pouquinho mais decolonial, ou pelo menos inclusiva do sul global. Eu atuei muito por isso, por instituir formas da gente aumentar a participação de estudantes dos países do sul global, nas bolsas dadas pelo IPS, na competição estudantil, eles falam competição, né? Na premiação estudantil. Eu acho bastante isso. Eu participei, então, da criação de uma nova vice-presidência para diversidade, equidade e inclusão. Foi super bom. Bom, enquanto eu estava nisso, fui convidada para ser membro da diretoria da Cultural Evolution Society. Mas eu não posso. Não, mas não vai dar muito trabalho. Você é uma pessoa tão importante. Lá fui eu, fiquei... Agora não vou dizer, fiquei acho que 4 anos nesse papel. Porque tudo também foi incumpridado pela pandemia, né? Sim, sim. Aí eu fui vice-presidente da Sociedade Brasileira de Primatologia 2018-2019. Daí eu fui secretária da diretoria da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia 2021 e 2, é isso? De 2020 a 2022. 2020 a 22, Então, era tudo assim, não, vai dar, eu fui ficando doida. E daí eu fui eleita presidente da Sociedade Brasileira de Primatologia em 22, né? Então foi os anos de 2023, 2024, acabou. Então, eu deixei... um biênio, é isso, a gestão? Isso. Aí, assim, eu primeiro deixei a ANPEP, depois foi a Cultural Evolution Society,
Aí, no começo desse ano, a presidência da Sociedade Brasileira de Primatologia e agora, em agosto, a vice-presidência da Sociedade Internacional de Primatologia. Então eu te chamei para entrevista no momento certo, né? Porque provavelmente ano passado você não teria a menor chance de ter agenda. E agora eu tô na vice-diretoria do Instituto de Psicologia, né? Qual é a sua avaliação sobre a primatologia no Brasil hoje, assim? Qual é o status da primatologia no Brasil hoje? No Brasil ou do Brasil? No Brasil. Aqui dentro. E do Brasil também, A primatologia no Brasil, ela ainda é uma disciplina que tem pouca penetração, participação política. Isso é uma coisa que na minha gestão eu fiquei... porque aprendi muito na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, como é importante a nossa participação na política, a nossa manifestação diante dos agravamentos, dos ataques ao meio ambiente. Esqueci de contar isso, que na gestão anterior à minha, da Sociedade Brasileira de Primatologia, eu fui convidada por aquela gestão para representar a sociedade no Conselho de Meio Ambiente da SBPC, que foi um lugar ali bem importante. Então, para a minha gestão, eu trouxe bastante isso da gente tentar. Então, a gente se filiou finalmente à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, porque a gente não era uma sociedade filiada. Era uma luta que vinha, né? Mas tem bastante exigências burocráticas de documentação que na minha gestão a gente conseguiu fazer. Mas ainda, é lógico, né? Como é muito especializada, primatologia é uma sociedade pequena. Então a gente precisa... Eu te perguntei isso porque na minha cabeça, e posso estar enganado, o Brasil é um dos grandes habitats de primatas. É o país com a maior biodiversidade de primatas do planeta. Pois então, né? Isso eu já não sabia. Isso. A gente devia ser uma potência, né? Então a gente tem que ser chamado, né? Então, nesses momentos, nesse fórum, isso acontecia muito nesse conselho, a gente tem que ser chamado às discussões de conservação, das ameaças à biodiversidade, porque nós somos esse hotspot de biodiversidade de primatas no mundo, e ao mesmo tempo podemos ser essa bandeira, né? Então, mas eu acho que a gente ainda precisa avançar muito em ter esse exercício na política, né? E se associando a essas sociedades científicas importantes. Mas eu acho que a gente está amadurecendo, né? Como sociedade e dentro da zoologia. No mundo, como sociedade de primatologia, eu acho que a gente tem um papel super importante, super. Nós atualmente somos uma das sociedades mais importantes de primatologia do mundo. Temos tido uma participação cada vez maior na Sociedade Internacional de Primatologia. Eu fui a terceira pessoa latino-americana na diretoria da sociedade. Antes disso, nós tínhamos tido o Carlos Pada, um brasileiro, né, que foi muitos anos atrás parte da diretoria. Depois o Ernesto Domingues, também, do México. E aí fui eu. Hoje a gente tem também, nós ficamos juntos, né? O professor Júlio César Pica Marques, do Rio Grande do Sul, ele está como secretário-geral, e agora acabou de ser eleito para a diretoria, para a vice-presidência de comunicação, o Fabiano Mello. Então agora eu saí, mas ficam 2 brasileiros, né? Sensacional. E nós temos, eu acho que a gente tem tido uma voz preponderante. Na América Latina, nós somos a maior sociedade e puxamos muitas outras sociedades. Então, a Sociedade Latino-Americana de Primatologia foi refundada alguns anos atrás por uma iniciativa de pessoas do Brasil. Já tivemos o Leandro Jerusalinski ocupando a presidência da Slaprim, mas estamos sempre como parte do conselho e participamos muito dos congressos. E acho que a gente tem dado esse tom assim na América Latina e temos defendido agora mais recentemente da gente puxar o sul global, porque nós somos mais fortes do que a Sociedade Africana de Primatologia e que várias das sociedades asiáticas, né, com exceção da japonesa. Então
A primatologia brasileira, na primatologia do mundo, eu acho que tem um papel de destaque e que pode ser cada vez mais, né? Nesse sentido de a gente aumentar a participação da gente na ciência. Como disciplina, como ciência, no Brasil, nós estamos crescendo, mas ainda temos muito a fazer. Perfeito. Ô, Patrícia, a gente já estourou o tempo aqui. Tô olhando aqui. A gente já estourou o tempo, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você, porque recentemente tivemos uma grande perda no mundo da primatologia, que foi a morte da Jane Goodall, né? Eu queria saber assim, o quanto você chegou a conhecer o trabalho dela e o quanto ela é referência na primatologia do Brasil aqui. Ela é uma referência da primatologia mundial, especialmente a ocidental, né? Mas eu acho que com o tempo ela se tornou uma referência mundial mesmo para os primatólogos orientais. Eu digo isso porque assim, a primatologia ocidental ignorou por muito tempo a primatologia pioneira feita pelos japoneses, né? Tá. O Japão foi muito pioneiro na primatologia. E não necessariamente é reconhecida dessa forma no senso comum, né? É cada vez mais, né? Eles também fizeram muito um trabalho histórico de mostrar para todo mundo, e especialmente quando a gente começou a falar de cultura de primatas, eles estavam falando lá atrás, né? Mas ela conquistou. Por que a gente tinha essa vontade de estudar comportamento de primatas? Tinha muito a ver com as histórias que ela trouxe, todos os documentários que a gente assistia de chimpanzés que eram inspirados no trabalho dela, que traziam o trabalho dela. Ela afetou, então, a primatologia ocidental na forma de olhar os indivíduos, né? Cada chimpanzé com seu nome. Uhum, olhar para essa história, já esses trabalhos do comportamento materno, a díade da mãe com o filhote, quais as implicações disso. Ela tratou de questões ali que tinham a ver com o olhar feminino dela, né? Depois, então assim, tem essa inspiração inicial. Daí, quando a gente começou a assistir, eu vi a Jane Goodall ao vivo a primeira vez no Congresso Internacional de Primatologia de 2006, em Entebbe, em Uganda. E ela era, olha, inacreditavelmente carismática popstar, mesmo. Mesmo. Você via assim, os caras mais durões, né, que querem falar, ai, mulherzinha, blá, blá, blá. Ela tirava a lágrima de todo mundo de uma forma não piegas, assim, espetacular. E por trazer, ela percebeu isso logo. Ela fazia sempre um discurso de integração de humano e não humano, sabe? Uhum. Ela falava que é um discurso muito masculino, muito ocidental, uma conservação que expulsa o ser humano e especialmente as comunidades do lugar, né? Uhum. Sempre trouxe as pessoas para junto, das pessoas que salvavam os chimpanzés, né? E trazendo como uma questão assim que não era dela, que o chimpanzé não é mais importante que gente, sabe? Sim. Era um discurso humanista que emocionava, né, para a conservação dos chimpanzés. Muito, muito, muito fantástica. Então não é por acaso o espaço que ela acabou ocupando assim, na história da primatologia. Não é. Ela era realmente uma pessoa extremamente especial e iluminada. Depois eu tive a oportunidade de vê-la em outros congressos, sempre foi... Olha, eu lembro que no congresso de 2016, que foi em Chicago, que eu já estava assim, entrando naquele espírito de ai, é tudo tão ruim, né? 2016, entendeu? Uhum. Aqui num desânimo, né? A palestra dela foi espetacular, mostrando o reflorestamento de Gombe pelas comunidades locais, o projeto das pessoas terem celular para registrar desmatamento, um negócio incrível. Eu tive a oportunidade de visitar o projeto dela junto com o pessoal do JGI na Tanzânia. Eu fui para Gombe, eu pude entrar na casa dela, visitar, né? Andei lá com os chimpanzés, né? Fui como uma pesquisadora, como primatóloga, então um acesso.
assim, então foram várias experiências. E fui conversar com as comunidades que tinham esses projetos com JDI. Assim, incrível, sabe? Todas as realizações dela como indivíduo, como pesquisadora, e depois como esse motor, né, propulsor da conservação dos chimpanzés e junto de tantos outros primatas não humanos, assim, é uma perda. Eu penso assim, ela teve a morte que as pessoas incríveis como ela devem ter, né? Em atividade, lúcida. Para ela, eu acho que ela foi abençoada, se a gente pode dizer, para quem crê nessas coisas, né? Para usar de uma forma. Mas para o mundo é uma perda danada. Eu até escrevi assim na minha postagem por ocasião da morte dela, eu coloquei que a gente tem que continuar a luta dela, a gente tem que fazer valer a luta dela, a gente não pode deixar se perder, porque a ameaça é brutal, e a gente deu essa voz carismática, né? Então a gente precisa fazer valer essa voz dela, sem dúvida. Uma pessoa super, super, super importante mesmo para a humanidade. Que legal ouvir isso de você, Patrícia. Patrícia, última pergunta. O que te reserva o futuro? O que você planeja para o futuro? Fora continuar salvando o planeta do seu fim. Como eu te falei, eu não sou uma pessoa de planejar o futuro. Eu vivo Verdade. O que está acontecendo aqui. Mas eu tô assim, sabe? Então, eu sou uma pesquisadora, né? Você tem ansiedade climática como eu tenho? Eu não sei se eu tenho ansiedade, mas eu tenho, assim, geral, né? Alguma coisa que me aflige muito. Mas então, eu tenho 2 grandes financiamentos no momento, né? Um que já está na segunda metade, um temático da FAPESP, voltado para entender como é que essa nossa modificação dos hábitats, né, que a gente está chamando de antropização, tem afetado o comportamento dos macacos e esses padrões de relação humano-não humano que a gente está chamando de coexistência, né? Tentando entender se nesses espaços urbanos o padrão de coexistência é diferente dos espaços mais preservados e das culturas, né? Como é que isso está afetando as culturas também. Agora eu acabei de ter aprovado um INCT do CNPq, um grande projetão em colaboração que amplia de primatas para mamíferos, ou pelo menos tem aí carnívoros, tem morcegos, um pouco com essa pegada, mas aí trazendo um componente importante de saúde, né? Então a gente quer entender como a antropização afeta esses padrões de coexistência e os parâmetros de saúde, especialmente vírus, essas doenças que podem pular de lá para cá, né? Então eu estou entusiasmadíssima com isso e com a possibilidade de trabalhar com comunidades dos povos originários, comunidades tradicionais, aprender com essas comunidades esses padrões de coexistência, produzir materiais para isso, porque eu acho que é uma questão super importante que é de conservação. Agora é isso, a gente está invadindo o habitat dos bichos e trazendo essas questões de uma interação próxima de uma maneira que não respeita uma cultura nossa, tradicional, que entende os tempos dos bichos. Né? A gente xinga quem caça, mas às vezes quem caça está respeitando muito mais a natureza do bicho do que a gente, que vai lá dar comidinha na boca, entendeu? Porque acaba tendo mais conhecimento das regras, vamos dizer assim. Os nossos assistentes de campo, que eu tanto tenho valorizado agora, que eu chamo de pesquisadores de campo, por que eles tinham um conhecimento danado? Porque caçavam os bichos, mas de uma maneira de subsistência, coexistindo, entendeu? Sim. Aí a gente transforma tudo e diz que eles é que estão destruindo, não é a gente com o desmatamento, sabe? Então, o que eu vejo para o futuro é continuar ampliando esses horizontes, tentando desmistificar para mim e para outras pessoas, né, a ciência, decolonizar, aprender com os povos tradicionais, sejam os povos originários, sejam os povos da terra, continuar, assim, eu acho que esse lugar que eu cheguei de internacionalização, eu quero usar para partilhar,
dele e permitir que pessoas que tenham histórias de infância, como você perguntou, né, origens menos privilegiadas que a minha, consigam chegar nesse lugar, possam ter sua voz. Eu tento transmitir a voz dessas pessoas, mas eu quero que elas cheguem lá também. Então eu tenho procurado atuar muito pelas mulheres na ciência, mas pelas pessoas não brancas, né? Eu acho que é isso, assim, né? Dar voz às pessoas que trabalham com a gente. Uhum. Eu estou muito interessada nisso, assim, eu continuo Sim. interessada pelos macacos, mas cada vez mais, assim, esse interesse intelectual, e eu estou querendo muito uma produção acadêmica para transformar, né, para a gente conseguir aquele sonho que a gente pensava que estava chegando lá e voltou tudo para trás. Patrícia, é uma alegria ter você aqui com a gente, uma alegria saber que tem uma liderança como você, ativa e recheada de esperança aí pelo futuro, né? Já que a gente precisa ter. Agora que eu tenho uma filha, eu não tenho outra opção a não ser ter esperança. É isso, a gente tem que ter... Olha, eu sei que eu já falei muito, mas quero falar só mais uma coisa, que eu tenho esses momentos que eu só fico falando, tá tudo ruim, tá tudo... Eu também. Mas daí a gente tem que lembrar do Esperançar, do Paulo Freire, que o que ele dizia é o seguinte: a gente não sabe o futuro, né? Dizer que o mundo acabou e que o futuro está tudo errado é uma forma de autoritarismo e de arrogância. Sim. Para a gente fazer o futuro, a gente tem que mudar agora. Então, essa tecnologia toda que a gente fala que é uma tecnologia destruidora, quem sabe a gente vai falando, mostrando esses caminhos, e a tecnologia é o que vai nos ajudar a recuperar o ambiente, né? Uhum. Então, consiga, claro, recuperar a biodiversidade. A gente está perdendo espécies, mas a gente talvez consiga transformar o mundo num mundo cheio de florestas, com muitas espécies ainda, e mais habitável. A gente precisa lutar para isso, para que o futuro não seja esse que a gente fica achando que vai ser. Há possibilidades, a gente tem que acreditar nessas gerações, na tua filha, nas minhas sobrinhas. É isso aí, não é sobre esperar e sim sobre esperançar, né? É isso aí. Patrícia, foi um prazer ter você aqui com a gente, adorei a conversa, a gente ficaria aqui horas falando e queria agradecer de novo aqui para as pessoas te encontrarem nas redes. Patrícia, qual o seu @? Manda pro pessoal. Olha, o do laboratório, né, que a gente tem a divulgação toda dos trabalhos, @LEDSUSP, que está no Instagram, tem também no Facebook, no YouTube LED. Para quem ficou em dúvida, LEDs é como se fala, tá? LEDIS. Exatamente. Então, LEDs USP está em todos os lugares combinando de algum outro jeito, né? Então, a gente tem muita produção de vídeos educativos que estão no YouTube, no TikTok também. A gente está no TikTok e no Instagram. Site cheio de conteúdo, gente, de verdade. Tem bastante coisa. Eu, pessoal, sou Izar Patrícia, só tô no Instagram. Tá ótimo. É onde a gente vai fazer o post collab. Isso. E se alguém quiser fazer perguntas, pode fazer pelo Instagram, pode fazer também, o e-mail é patrizar@usp.br. Patrícia. Eu sou bem aberta, viu? Podem. Só precisa, assim, mandar e-mail várias vezes ou mensagem no Instagram até que uma hora eu responda. É isso daí, então. Patrícia, muito, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço, foi um prazer enorme. Muito Prazer obrigado. foi nosso. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.